Cléo. Pontualmente, porque a sua banca chegou cedo, você viu só? Que beleza? Todo mundo, eu acho que tá todo mundo curioso com essa caixa. Vocês estão com ela não deixou ninguém abrir antes, né? Quase matou nós. Não, eu também não consegui ler aquele code, tô mas devagar. Não pode ainda. Por isso, Marilda, é que você foi querer ler antes, não pode. Não podia nem ler antes, eu tentei, então também... podia? Não tem problema. Mas a Marilda não conseguiu, eu não tentei porque eu achei que não pudesse, então vou ver. Depois a gente faz, não tem problema. Então, tá bom. Então, podemos, né, dar início. Eu dou início, então, agora, à banca de defesa de mestrado de Cleoman Pereira, com a dissertação intitulada A Complexidade e a Transdisciplinaridade na Formação Inicial no curso de Pedagogia. Eu agradeço antecipadamente e cumprimento a banca, que a professora Marilda, a professora Joana, que foram muito importantes e nos trouxeram contribuições muito significativas no momento já da qualificação, possibilitando que a Cleo aprimorasse o trabalho nesse período, né, Cleo? E que foram bem acolhidas, e depois a Cleo vai falar um pouquinho. Cumprimento também os convidados, as convidadas da Cleo, a família, né, que estão aqui nesse momento tão importante, tão especial, de defesa e também de comemoração, né, Cleo? Então, Cleo, você tem agora os seus em torno de 20 minutos para fazer a sua apresentação, e daí eu vou te sinalizando ali quando eu estiver pertinho do tempo, ali pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada, professora, obrigada, já agradeço de antemão todos os participantes que puderam, né, os convidados, a banca, por disponibilizarem esse tempo, tanto para a leitura do trabalho, quanto para estar aqui presente nesse momento. Então, eu vou compartilhar um pouco da nossa pesquisa com vocês, né? Então, a minha dissertação tem o tema Complexidade e a Transdisciplinaridade na Formação Inicial do curso de Pedagogia. Eu sou a Cleo e a minha orientadora foi a professora doutora Daniele Sarve Pedroso. Então, contando um pouquinho para quem não estava, para quem não faz parte da banca, né, que são os convidados, ontem a banca e a minha professora orientadora receberam uma caixa e algumas coisas de dentro dessa caixa vão fazer parte dessa defesa, dessa apresentação nesse momento. Aqui na imagem a gente tem um caminho, e esse caminho é justamente para representar que essa pesquisa foi trilhada a partir de um caminho, né? Então, lá no QR Code que estava na tampa da caixa, tinham algumas músicas, a professora Marilda disse que não conseguiu, depois eu ajudo, mas tinham algumas músicas para despertar essa curiosidade e a gente poder começar a pensar nesse caminho que vai ser trilhado e poder despertar essa reflexão com vocês. Então, eu trouxe aqui para a gente iniciar um trecho do Morin, que fala: nossa única esperança está no despertar da consciência e na força do amor. Ele nos faz entender que viver uma navegação no oceano de incertezas, com algumas ilhas de certezas para se orientar e se abastecer. Então, nesse período, né, nós sempre vivemos em um mundo de incertezas, mas nesse período, com a pandemia, acredito que isso tenha se intensificado mais para todos. E sobre o cenário da educação pós-pandemia, é muito difícil a gente pensar em como que vai ser essa realidade, né? Como que vai ser o desafio que nós temos que prever nesse próximo momento? São muitas diferenças entre cada país, cada situação é muito específica. E o professor, assim como tantos outros profissionais, precisou se reinventar a sua forma de trabalho, como que ele interagia com os alunos, como que ia aprender, como que ia ensinar. E para esse momento, mais do que nunca, foi necessário uma visão com o desafio de exercer um pensamento complexo, que seja capaz de lidar com o real, dialogar com os problemas e as soluções que nós estamos enfrentando e ainda estamos prestes a enfrentar, né? Para a justificativa desse tema, eu fiz uma revisão sistemática e um estado da arte com o tema complexidade, pedagogia e transdisciplinaridade. Inclusive, a professora Joana, na qualificação, nos orientou e nós estamos construindo um novo estado da arte a partir de um outro banco de dados que ela passou, mas a partir do que a gente já encontrou na biblioteca de teses e dissertações
e na dissertações e catálogo da CAPES foram encontrados poucos resultados, né? Foram só 10 resultados que atendiam a todos os critérios, e desses só 3 falavam da formação de professores em pedagogia. E então ficou um desafio de como construir esse pensamento complexo nos futuros formadores. Isso também está linkado com a minha trajetória, porque eu senti necessidade de entender como que a complexidade estava presente na minha graduação também. E a partir disso gerou-se então a questão, o problema de pesquisa, que foi como a visão da complexidade e da transdisciplinaridade estão presentes no processo de formação inicial no curso de pedagogia. Com isso foram desenhados objetivos. O objetivo geral, analisar como a visão da complexidade e da transdisciplinaridade estão presentes no processo de formação inicial em pedagogia. Os objetivos específicos, investigar as concepções epistemológicas, ontológicas e metodológicas da complexidade e da transdisciplinaridade na formação inicial de professores em pedagogia, identificar as concepções dos formadores que atuam no curso de pedagogia investigado a respeito da complexidade e transdisciplinaridade, caracterizar os saberes presentes na prática docente dos formadores em pedagogia, identificar como a complexidade e transdisciplinaridade estão presentes na concepção também dos formandos, e elaborar orientações de boas práticas para uma formação docente no curso de pedagogia à luz da teoria da complexidade e da transdisciplinaridade. Para isso, foi construído um referencial teórico com o tema principal, a formação inicial à luz da complexidade e transdisciplinaridade, dividido em 3 capítulos. Então, o primeiro capítulo falava da complexidade, as concepções epistemológicas, ontológicas e metodológicas, e entre os vários autores que nós utilizamos, foi fundamentado principalmente no Morin, Moraes, Naberens, Saeb e Petralha. O segundo capítulo foi a complexidade e transdisciplinaridade em busca de caminhos, e os principais autores Morin novamente, Nicolescu e Moraes. E por fim, o terceiro capítulo, o curso de pedagogia e a formação inicial de professores, que entre outros autores tinha Freire, Gatti, Tardif, Bernon, Garcia, e as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia e a diretriz curricular nacional para a formação de professores, que é a BNC Formação. A partir disso, então, nós construímos a pesquisa, né, a organização metodológica, e eu trouxe para contar para vocês como foi a partir dessa imagem, que foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa. Então, essa imagem da organização metodológica, ela é a partir de um dos princípios da complexidade, que é o princípio hologramático, em que as etapas da pesquisa estão inseridas no processo de investigação, assim como o processo está inserido em cada uma dessas etapas também. Então, a primeira parte foi a pesquisa exploratória, com a pesquisa bibliográfica, que eu já contei para vocês. Depois foi a pesquisa documental, que foram analisadas as diretrizes, o projeto pedagógico do curso e os planos de ensino de uma instituição de ensino superior do curso de pedagogia. E para a pesquisa documental foi elaborada um guião como pauta de análise também. A pesquisa de campo, como eu falei, foi realizada numa instituição de ensino superior, localizada no município de Curitiba, e o critério para a seleção dessa instituição foi porque é uma instituição com tradição na formação de professores em pedagogia. Trata-se de uma instituição que é responsável pela formação de muitos professores, tanto na cidade de Curitiba quanto no Paraná, e além do fato do curso de pedagogia dessa instituição ter como ponto de partida e ponto de chegada as orientações do seu projeto pedagógico, se apoiando nas diretrizes do curso de pedagogia. Foram realizados 2 instrumentos, a entrevista semi-estruturada, e ela foi elaborada a partir de um guião, conforme proposto por Amado, que é um roteiro organizado em blocos temáticos e objetivos, e a plataforma utilizada para a entrevista foi o Zoom. Todas as entrevistadas autorizaram a gravação de áudio e vídeo, mas foi apenas para transcrição de dados, não foram utilizadas as gravações. E um questionário, que foi um questionário com questões abertas e fechadas, e ele foi elaborado em 2 etapas. A primeira a partir do guião e a segunda construída a partir dos indicadores do Csikszentmihalyi sobre o flow, que também é citado por Moraes como experiência ótima. Ele foi realizado no Forms e todos os dados foram exportados para uma planilha no Excel e organizados no Atlas TI para leitura e organização e análise dos dados. Para passar para vocês rapidamente um pouquinho sobre esses sujeitos, então, como eu falei, foram alguns professores. Os professores selecionados foram os da disciplina de estágio supervisionado, foram 4 professores, com quem foi realizada a entrevista e o questionário aberto e fechado, e os formandos do 8º período de pedagogia, que foram 36 formandos. Aqui, olhando para
As entrevistadas, né, é possível perceber que todas já têm a graduação de pedagogia há pelo menos 12 anos, todas têm mestrado e doutorado em educação, e todas estão na instituição de ensino superior há pelo menos 8 anos e nessa em específico há 4 anos. E uma coisa bacana é que no questionário a gente fez um mapeamento da matriz curricular do curso de pedagogia, e apesar de em 2021 elas serem as professoras de estágio supervisionado, elas já atuaram em outras disciplinas da graduação, e com isso das 60 disciplinas elas já atuaram juntas, né, somando todas, em 25 das disciplinas. Já sobre os sujeitos do questionário, que são os formandos, foi optado para escolher eles justamente porque o objetivo da pesquisa era identificar as concepções da complexidade e transdisciplinaridade que eles compreendem. Eles estando no último período, seria possível coletar mais informações que teriam sido construídas ao longo da graduação, e também por se tratar de um cenário de pandemia, os estudantes do último período tiveram os dois contextos, o contexto antes da pandemia com as aulas presenciais e o contexto com as aulas online. E por fim aqui, então, iniciou a etapa da análise de dados, que eu também trouxe uma imagem para vocês para retratar, que essa análise foi dividida em 3 etapas. A análise de dados se deu a partir da análise temática da Minayo. A primeira etapa é a ordenação dos dados, então a transcrição das entrevistas, a exportação dos dados do questionário, a organização em uma determinada ordem. Então eu comecei a leitura a partir do projeto pedagógico e dos planos de ensino, primeiro para entender esse contexto sócio-histórico do grupo social, a releitura de todo o material e a organização dos dados no software Atlas TI, justamente porque ele permite ao pesquisador organizar os textos, os gráficos, os dados, juntamente com a codificação em notas e resultado de um único projeto. A segunda etapa foi a classificação de dados, que se deu com a leitura horizontal dos textos, a leitura transversal e a análise final, e por fim a escrita do relatório. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre os resultados, né, que fazem parte desse caminho, eu trouxe aqui o primeiro momento da análise se deu com a definição das categorias a priori. Então, em primeiro momento, eu dividi a relação entre as concepções da complexidade e transdisciplinaridade a partir das concepções da complexidade, que eram as categorias a priori, e da transdisciplinaridade. Como subcategorias, eu tinha as concepções ontológicas, epistemológicas e metodológicas. Durante a leitura transversal, eu precisei reorganizar, principalmente pelo fato de que o pensamento complexo, assim como o pensamento complexo, a transdisciplinaridade é um conceito que emerge como uma das proposições educacionais. Então, os códigos criados, as concepções entrelaçavam muito entre si e elas apareciam muito mais como complementares. Então, eu optei por não realizar essa dissociação e focar muito mais em encontrar elementos que demonstrassem essas concepções. A relação delas se deu propositalmente nessa imagem a partir de um hexágono. Então, eu convido a banca e a professora Dani, se quiserem abrir a caixa agora, vocês vão ver que dentro dela tem um pote de vidro, se vocês puderem inclusive mostrar, né, para quem está aqui nos participantes também, tem um pote de vidro em formato de hexágono, e esse pote foi escolhido propositalmente, né, o hexágono faz parte dessa escolha, porque ele consiste na união dessas concepções, e são uma união em 6 triângulos, que representam o equilíbrio. Olha lá, a prof. Dani está mostrando, que só aparece a Dani aqui para mim. O começo, o meio e o fim. Então, dentro de um hexágono, é possível a gente traçar um círculo que vai representar o começo, o complemento e a totalidade. Obrigada, prof. Então, nesse momento, o que eu identifiquei? A partir do projeto de pesquisa, eu fui procurando aonde que estavam do projeto de pesquisa, não, desculpa, do projeto do curso, pedagógico do curso, eu fui procurando onde que estavam essas concepções. E várias vezes tinha essa menção do desenvolvimento integral, da formação integral, do sujeito como visto como integral. Tem, inclusive, no projeto pedagógico colocações da Behrens, com a visão de totalidade, visão de rede, teia, conexão, e ele traz muito claro uma definição de uma proposta baseada na complexidade de Morin. Nos planos de ensino, não tem tantas referências nem de Morin, nem de Moraes nas disciplinas. Em relação à complexidade, são apenas 4 referências, e na transdisciplinaridade foi mencionados apenas 2 vezes em referências complementares. Mas isso se justifica também porque o intuito do currículo desse curso é fazer a superação da fragmentação das disciplinas. Então, ele está organizado em uma definição de competências. Então, não é responsabilidade de uma disciplina trazer ou não a complexidade, né? Não tem como a gente
não querer que elas estejam conectadas na organização do curso como um todo. E aí, o ponto principal dessa subseção era compreender como que a complexidade e a transdisciplinaridade estavam presentes no curso de pedagogia. Então, eu consegui, a partir daquela imagem que eu mostrei para vocês, identificar tanto nos documentos mandatórios, quanto nos documentos da instituição, e muito forte, muito enraizado na fala das professoras. Então, era natural esperar que os estudantes também compreendessem essas concepções. Esse aqui é o exemplo de um dos gráficos, né? Foi feito vários gráficos a partir do questionário, em que a gente percebia que as respostas sempre variavam entre concordo parcialmente, mas muito forte no concordo totalmente. Então, eles compreendiam a importância dessas concepções como estudantes, mas como que isso se dava na prática dos professores formadores atuantes do curso de pedagogia? A partir disso, eu elaborei esse tecido, que é um tecido complexo de saberes e dimensões. Então, quanto mais eu fazia análise, eu tinha nas minhas categorias também os saberes do Tardif, os saberes experienciais e profissionais, e as dimensões da transdisciplinaridade da Moraes, então a dimensão ontológica, antropológica e ecoespiritual, psicofísica, corporal, emocional e cognitiva, criativa e estética e ecossocial e planetária. Todos eles foram colocados nas categorias, mas quanto mais eu analisava os dados, mais claro ficava essa codependência entre saberes e dimensões, que resultou nesse tecido complexo. Então, tanto na trajetória das participantes, quando elas contavam a sua experiência como estudante na pedagogia e também como professoras também nos saberes profissionais e experienciais, era possível identificar as dimensões muito entrelaçadas. E isso foi um resultado muito gostoso, né, muito gratificante, porque a pesquisa me deu uma resposta também para a minha vida, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de imagens em que eu consigo perceber na minha trajetória os saberes e as dimensões tão entrelaçados. Inclusive não dá para ouvir aqui no áudio, mas essa aqui de baixo tá a professora Nara e a professora Marilda na minha banca do TCC, e a professora Marilda inclusive fala assim: olha, essa pesquisa tá muito profunda, muito valiosa, eu acho que você inclusive poderia levá-la para o mestrado. E aqui estamos nós nesse momento. Muito feliz mesmo, né? São trabalhos que vocês podem continuar fazendo, inclusive numa dissertação de mestrado. Vocês já estão iniciadas nesse trabalho. Essa primeira alfabetização de fazer TCC não é fácil, é bastante estressante, eu sei, e eu tive a sorte de pegar essas minhas 3 crianças da noite aqui, que fizeram trabalhos que eu tenho orgulho de estar com o meu nome. E eu digo mais uma vez para você, que pena que minha neta não está na tua escola, que eu adoraria que você fosse professora dela, mas de pedagogo sim que precisa ter a convicção, ter amor pelo trabalho. Né? Então tem ali a aula da professora Dani, da professora Joana, então tem momentos da graduação e momentos da minha trajetória como estudante e como professora em que eu consigo identificar esses saberes. E aí agora eu convido vocês, tem um potinho menor, igual esse aqui, esse eu tenho igual, que é um pote com sementes, também é em formato de hexágono, propositalmente, se vocês puderem pegar e ver se vocês conseguem identificar do que é a semente. Podem falar também, tá? Eu não ficar falando sozinha. De girassol? De girassol, isso, obrigada. Então foi isso, Maril. Acertaram. Acertamos. Pois acertamos. Então, é propositalmente, né? Porque a gente tem, às vezes, a percepção de que o girassol ele é uma única flor, mas ele não é. Na verdade, dentro de um girassol, né, modo de dizer, mas na flor dele é capaz de conter de 100 a 8 mil flores. E eu trouxe isso como uma representação e um convite para que vocês possam presentear, né? Não é para vocês plantarem todas as sementes, é que vocês possam presentear. Vou na minha chácara, não quero nem presente, de presente, não. Para que vocês possam presentear ou plantar mais pessoas que fizeram parte desse tecido complexo de saberes e dimensões de vocês, como vocês também fizeram parte do meu. Inclusive, futuros estudos eu espero tirar desse tecido complexo, procurando analisar outras trajetórias de outros professores para eu identificar se isso ocorre também, né, em outras trajetórias. Mas não era possível perceber a construção desses saberes profissionais e experienciais, eles também têm que ser pautados em um documento de caráter mandatório. Então, no caso da presente pesquisa, eu tive como base a BNC Formação, que estabelece as competências gerais docentes a partir da BNCC, né?
E com isso eu desenhei essa imagem do motor propulsor dos saberes docentes. Então a construção dessa imagem foi proposital, ela se deu da ideia de uma propulsão, porque a propulsão ela é capaz de alterar o estado ou de repouso ou de movimento. Então na engrenagem maior vocês vão ver que estão as competências gerais docentes presentes na BNC Formação a partir da BNCC, e na menor estão as dimensões humanas sob viés da transdisciplinaridade de Moraes. Então essa relação é proposta para a gente entender que quanto mais a engrenagem menor das dimensões gira, mais força ela passa para a engrenagem maior. Ou seja, quanto mais o nosso foco estiver voltado em trabalhar as dimensões humanas sob o viés da complexidade, maior será a força da capacidade de desenvolver as competências gerais docentes e garantir esse movimento. E aí o convite que eu faço agora, vocês têm uma caixinha assim, marronzinha, quadradinha, e nessa caixinha tem um doce. Eu convido vocês a experimentarem se quiserem, né? Senão eu conto para quem tá aqui assistindo o que tem. Ele parece um docinho normal, ó. É um capricho, né? Coisa mais linda. Vamos ver quem se arrisca a dizer do que é o doce. Ah, é docinho de coco, uma delícia. Será? Vamos ver. Goiabada o meu dentro. Não, não é de coco. Não, é de leite ninho com goiabada? Não? Tem mais algum gosto? É, tem uma goiabadinha aqui. Um pedacinho. Então, Ele já achou um sócio aí. ele é de goiabada com queijo. Não sei se agora que eu falei vocês conseguem perceber o sabor do queijo. É, isso mesmo. Eu vou mostrar aqui, ó, pra quem tá assistindo. Por quê? Porque eu quis trazer também que apesar da gente ter essa engrenagem que tem as dimensões e tem as competências gerais, todo o meu trabalho é pautado nos princípios da complexidade. Então eu não podia deixar de voltar aqui ao princípio dialógico, porque uma prática dialógica requer o quê? Precede um olhar em que duas lógicas ou dois princípios estejam unidos sem que se perca a dualidade se perca na unidade. Então o doce de goiabada com queijo é pra gente sentir esse sabor de pensar, tem o gosto da goiabada, tem o gosto de queijo, mas eu consigo perceber a dualidade sem que se perca na unidade. Desculpa, prof, fazer esse Gael comer doce. E finalizando, a última subseção da análise tem o intuito de contribuir com orientações de boas práticas na formação inicial de pedagogia sob o viés da complexidade e transdisciplinaridade. Em uma das suas obras, o Mohan traz a figura da árvore da baniana. A baniana é uma árvore que, quando os galhos e ramos caem sobre a terra, eles criam raízes e se transformam em galhos novos, os galhos se transformam em novos troncos. E ele escolheu essa árvore porque ele acredita no símbolo, que ela possa ser o símbolo do ciclo recursivo, que é característico do pensamento complexo, em que os produtos se tornam produtores daquilo que o produz. E é por esse mesmo motivo que essa árvore vai ser uma semente de boas práticas. Então, o primeiro momento aqui, a árvore começaria com o vínculo. Então, quando a gente fala da formação inicial de professores, a semente se inicia com o vínculo estabelecido entre os professores formadores e os estudantes, e a partir da raiz desse vínculo afetivo, são aprofundados os princípios da complexidade como eixos estruturantes do tronco da nossa baniana. Deles vão nascendo a copa das folhas, com proposições de uma formação inicial sob viés da complexidade e transdisciplinaridade, com caminhos que inspirem a criatividade, a tecnologia, a expressão com diferentes linguagens e o hábito da pesquisa. E aí, por fim, eu convido vocês agora a olharem, acredito que vocês já viram tudo que tem na caixa, né? Porque tá aí. E com esses itens que estão aí, a ideia e a proposta é que vocês possam depois, em outro momento, construir um terrário. Então, quando foi levantado com os dados com os professores e os estudantes de quais eram as categorias ontológicas, epistemológicas e metodológicas que envolvem a complexidade e a transdisciplinaridade e se apresentam na prática docente, foi possível perceber uma ênfase muito grande na categoria ontológica, em que a percepção do sujeito como multidimensional, indissociado do seu contexto, isso faz com que ele compreenda o mundo e a realidade como um produto de interações, emergências e retroações em uma concepção auto-eco-organizadora.
Na categoria epistemológica, destaca-se essa atitude que requer uma visão de um pensamento complexo, uma ética transdisciplinar aberta ao diálogo e à incerteza, e pautada numa responsabilidade social e na solidariedade como elemento estruturante, e por fim a categoria metodológica, em que se sobressai a problematização a partir do real, compreendendo o local, mas sem perdê-lo ou separado desse global, né? Buscando então cada vez mais trazer métodos coerentes, abertos e que reconheçam as emergências e se integrem às dimensões em uma rede de relações. Uma relação que seja profunda de diálogo e de significado. Como eu não podia trazer uma árvore baniana para vocês, eu quis trazer o terrário, e pensando no terrário como um sistema que se autorregula, se autoequilibra, se retroalimenta. Então, dentro de um terrário tem diversos ciclos que acontecem para manter a vida. Tem as trocas gasosas, ciclo da água, o ciclo dos nutrientes, e tudo isso acontece sem que a gente veja, mas eles estão ali acontecendo. Então, o terrário ele é um símbolo dessa concepção autoeco-organizadora. Ele tem o respeito à individualidade, cada um dos elementos que vocês têm aí na caixa. Então, tem pedrinha, tem 2 tipos de terra, tem casca, tem o manto, tem o mofo, tem as plantas. Todos esses itens são necessários para que possa construir esse sistema. Eles têm as suas contribuições e aqui sem separar as partes do todo, né? Então, cada uma dessas partes ela é importante e para que esse todo funcione como um sistema de autoeco-organização. Claro que não vai dar tempo de vocês construírem agora, né? Tem no portinho tem um QR Code com esse mesmo vídeo mostrando ali a ordem do que vocês têm que colocar para que vocês possam construir depois. E aí, por fim, quando traçam esses caminhos juntos, né, os professores e os estudantes, eles fortalecem essas concepções acerca do pensamento complexo. Então, a partir delas, os estudantes se formam e constituem novos galhos que, por sua vez, se transformarão em novos troncos e novas raízes com seus futuros estudantes, que recomeça esse ciclo, né? Então, é um ciclo de professores multiplicadores da complexidade. Então, fechando no que diz respeito à minha pesquisa, né, a uma formação docente no curso de Pedagogia à luz da teoria da complexidade e transdisciplinaridade, por meio desse estudo eu quis trazer uma proposição complexa de um instrumento que fosse capaz de auxiliar a construção dessa via e trazer novas reflexões sobre a temática. Eu quis colocar a foto de um caminho, porque ele não é conclusivo, ele é muito mais para inspirar novos estudos acerca da formação de professores sob o viés da complexidade e transdisciplinaridade. Então, muito obrigada, eu fico muito emocionada, desculpa, mas porque eu vi isso acontecer comigo. Então, quando eu termino essa pesquisa, eu olho para ela e eu entendo a minha trajetória, então isso é muito forte. E aqui estão as minhas referências. Muito bem. Desculpa. Emoção, não tem que se desculpar, emoção. Parabéns. Tudo de bom. Né? Muito bom. Parabéns, Cléo. Sim, é uma emoção boa, né? Quando é coisa boa, tem que demonstrar mesmo. Cléo, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Eu tenho o terrário aqui pronto para mostrar, esqueci de mostrar. O meu tá pronto. Nós temos que ver as fases. O de vocês. Vou fazer final de semana no feriado com o Gael, daí eu te mando foto. Tá bom. Cléo, manda uma foto do teu para nós, que daí a gente vê as camadas, porque eu quero fazer. Tá bom? Vou deixar. Obrigada, minha linda. Parabéns, Cléo, pela apresentação. As minhas palavras ficam para o final. E agora eu passo a palavra, então, para a banca, para quem é um pouquinho mais de longe, né, que é a professora, a doutora Joana Paulinho Romanovski, que já fez contribuições muito importantes no momento da qualificação. E vem agora, então, né, professora Joana, nós agradecemos muito o seu aceite e a sua participação aqui hoje, nesse momento também. Obrigada, fique à vontade. Parabéns, Cléo, que momento mais feliz e oportuno, uma apresentação brilhante que orgulha o curso de Pedagogia e o mestrado da PUC, né, porque produz um resultado espetacular, muito bem articulado, muito bem colocado e antenado com a realidade, né? Então, eu estou aqui pensando para escolher as melhores palavras para colocar. Eu tinha feito um textozinho escrito, mas acho que o texto já se transformou em função
dessa apresentação brilhante que você nos colocou hoje, né? A sua segurança, o rigor com que você elabora os diferentes conceitos, a expressão da compreensão que você tem em torno do teu objeto de pesquisa, dos dados e da análise, bem como a sua capacidade de síntese, porque você tem um trabalho de 170 e tantas páginas e que você consegue sintetizar para nós em 20 minutos com coerência e coesão, o que é muito difícil, né? Não é um desafio simples o que você enfrentou, é um desafio complexo, olhando aqui a tua própria questão, né? Considerando a elaboração do seu texto, tem que se destacar a estética, tanto na precisão conceitual com que você faz a composição dos teus fundamentos que se articulam com a tua introdução e com os teus objetivos. Eu olhei os objetivos com muito cuidado e observei que eles estão transversos no seu texto, né? Eles vão se revelando e vão se constituindo na sua argumentação. Não é uma coisa que você atingiu, mas é um trabalho que ele foi sendo construído no decorrer de toda a pesquisa, e isso dá para você uma pesquisa orgânica, né? Ela está constituída tanto do ponto de vista da expressão da linguagem, como da expressão da teoria com qual você examina os dados e, ao mesmo tempo, a escolha desses dados, né? Essa ideia do guião para conduzir o questionário e a entrevista é uma ideia inspiradora, né? Porque ela serve de referencial para outras pesquisas que possam desenvolver um trabalho consistente e também muito bem feito, com o rigor teórico, prático, científico necessário para as pesquisas, né? Então, ela tem todas essas qualidades colocadas. Então, eu quero te convidar, eu tenho a disciplina de formação e profissionalização de professores, e quando eu falar do curso de pedagogia esse ano, que for o seminário, eu quero convidar você para se apresentar a tua dissertação, né, para mostrar essa riqueza que pode ser um curso de pedagogia quando ele foca a formação de professores. Se você tiver disponibilidade e nessa perspectiva, né, de você estar presente lá e conversar com os doutorandos. Essa disciplina aqui na Uninter é ofertada para os doutorandos, né, mostrando essa natureza do curso de pedagogia relacionada à formação de professores, e quando você constrói um curso com uma concepção que orienta esse curso e se expressa na prática, né? Porque muitas vezes o projeto ele é um documento que fica numa gaveta, né? E que é para apresentar para o Ministério da Educação. Mas, na sua inteireza, ele deixa de estar, né, presente no cotidiano das aulas e das práticas e das discussões e dos referenciais que compõem esse curso, né? E você mostra na sua dissertação essa possibilidade e mostra também as fragilidades, dizendo, olha, há uma proposta, mas ela ainda precisa melhorar aqui, precisa melhorar aqui, precisa melhorar aqui. Então, nesse sentido, a tua dissertação tem essa perspectiva da pesquisa, né? Porque quando a gente tem uma dissertação que diz, está tudo certo, né, isso mostra que o pesquisador não tem um olhar crítico. Mas quando o pesquisador aprofunda o seu olhar e expressa os pontos ainda a serem aperfeiçoados,
Isso expressa a possibilidade de análise crítica do pesquisador, né? Que ele fez uma reflexão densa e não uma reflexão linear e superficial, né? A tua dissertação não é só descritiva, ela é, de fato, uma dissertação analítica, porque ela analisa com densidade os dados que você tem, né? Eu passo para a professora Marilda. Por favor, professora Marilda. Obrigada. Obrigada. Como é bom, né? Como é bom ler um trabalho bom, né? Como a gente aprende. Eu acho que as bancas são a riqueza dos programas, né? A gente gosta muito da docência no programa, mas ler as dissertações e começar a ver os frutos, né, florescendo aí, é um grande prazer, né? A Cleo foi uma aluna brilhante, a dissertação dela é brilhante, é bem escrita, é fundamentada, é amarrada, né? E eu já estou traindo tudo o parecer que eu fiz escrito, depois você curte, tá, amiga? O tema é corajoso, né? Nós queremos uma mudança paradigmática no curso de pedagogia. Eu acho que você é uma pessoa que tem potencial muito forte para fazer doutorado, você é inquieta para investigar, para ir atrás, para pesquisar. A gente sente no teu texto leitura, síntese, então ele não é um texto jogado, é um texto pensado. E aí, se a Dani concordar, que agora que vem a tua surpresa da caixa, a caixa branca, pode abrir, né? Eu considero a tua dissertação aprovada, e eu acho que, inclusive, eu me disponho a fazer o parecer, e a Joana, nós já até fizemos, né? Eu acho que é uma dissertação que mereceria ser encaminhada para premiação na CAPES. Eu acho que realmente é uma dissertação de mestrado que tem um muito bom nível e ela mereceria ser encaminhada. Então, parabéns a você, parabéns a Daniela, e não é sempre que te pega uma aluna tão corajosa, né? E envolvida, mas parabéns a vocês duas, porque é uma dissertação de tirar o chapéu. Muito boa mesmo. Parabéns para você, Cleo, parabéns para a Dani. Obrigada. Obrigada, professora Marilda, pelas colocações, pelas contribuições desde o momento da qualificação, que foram também muito importantes. E, Cleo, em relação ao seu trabalho, né, eu concordo com as professoras no trabalho, já falei isso a você, né, nos nossos momentos antes de agendamento da qualificação, nas orientações, um trabalho muito bem feito, uma escrita com profundidade, você conseguiu ter um cuidado e um respeito tanto pela fundamentação teórica quanto pela metodologia, porque às vezes vemos trabalhos muito bem feitos na questão metodológica e carentes de fundamentação de referencial teórico, o que é preocupante, né? E às vezes vemos trabalhos com fundamentação teórica densa e com fragilidade metodológica. E eu vejo que você foi feliz nesse aprofundamento e que é muito difícil, principalmente no mestrado. Um tema também bastante complexo, no sentido de difícil mesmo, e você sentiu isso desde o início, e eu não tenho, né, Cleo, como não deixar de lembrar de você lá naquela primeira disciplina que você fez comigo. Olha, Cleo, teu amadurecimento intelectual como pesquisadora, porque hoje eu fico muito feliz de ter conseguido contribuir para a formação de uma pesquisadora competente, que é o que você termina o mestrado com essa característica, com essa qualificação. Porque eu lembro você, numa aula, eu expliquei sobre a pesquisa qualitativa, dentro de um artigo que nós estávamos estudando. E eu lembro que você me perguntava, e você demonstrava sempre muito inquieta, e você, professora, vou perguntar de novo, mas eu lembro que você saiu daquela aula com dúvida ainda, não entendendo a diferença da qualitativa e da quantitativa, isso eu nunca vou esquecer. E olha a pesquisa que você fez agora, né? Você pode dar aula sobre isso agora, né? E quando eu lembro a tua angústia no começo, e você conseguiu. E fico muito orgulhosa, Cleo, de você ter sido formada tanto na graduação
quanto no mestrado, na PUC, por todas essas professoras que estão aqui na banca, por mim também. E você, como foi assim um grande prazer orientar você, já te falei isso em outro momento, né? Uma estudante tão séria, tão dedicada, teve seus percalços aí durante esses 2 anos, teve momentos difíceis, né? E de jeito nenhum você abandonou o teu compromisso com o mestrado, Cléo. Seja por quantidade de trabalho, que teve bastante, pandemia, remota, adaptação, questões pessoais, né, com família, doença e perdas, enfim, no caso de falar, mas você se manteve firme com os seus compromissos. Isso é admirável, Cléo. Com tudo que você passou nesses 2 anos, você sempre é muito séria e comprometida, responsável. Nunca precisei te cobrar de nada, né? E aí é o resultado de toda essa dedicação. Sei que teve muito momento de ansiedade, sei de tudo, e eu falo assim, eu sempre brinco que um pouquinho de ansiedade, de estresse é bom, porque daí a gente faz as coisas, né? Mas eu acredito que até com isso você tenha aprendido a administrar melhor. Então, Cléo, assim, parabéns do fundo do coração por esse trabalho maravilhoso. Agradeço, assim, a oportunidade de poder ter orientado você, convivido com você nesses 2 anos, né, mais perto, e realmente foi um grande prazer, foi um presente ter tido você como orientanda. Parabenizo a família também, né, que esteve junto aí apoiando sempre. Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, reuniu-se às 10 horas por videoconferência a banca examinadora constituída pelos professores, professora doutora Daniele Saeb Pedroso, professora doutora Joana Paulin Romanovski e professora doutora Marilda Aparecida Berens, para examinar a dissertação da mestranda Cléo Pereira, ano de ingresso 2020, aluna do programa de pós-graduação em educação, linha de pesquisa Teoria e Prática Pedagógica na Formação de Professores. A mestranda apresentou a dissertação intitulada A Complexidade e a Transdisciplinaridade na Formação Inicial no Curso de Pedagogia, que após a defesa foi aprovada pela banca examinadora. A sessão encerrou-se às 11h16, vou marcar aqui. Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente da banca e pela coordenação do programa. Parabéns, Cléo. Obrigada.